Como superar os pensamentos negativos. Como se livrar completamente dos pensamentos negativos, pensamentos de medo, trauma, culpa. Hoje eu vou te contar como eu fiz para superar alguns livros e alguns métodos para que você aplique na sua vida no dia a dia e se sinta muito mais aliviado. Vamos lá! Seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou Flávio Muniz e hoje trago um assunto muito interessante, porque é um assunto que tocou muito na minha vida e com certeza deve tocar na sua também. Pensamentos negativos, aqueles pensamentos automáticos que hora ou outra vem na nossa cabeça e a gente automaticamente pensa e sente um desconforto imediato. Vem o pensamento, eu não sou capaz. Automaticamente vem aquela pontada no coração, aquele sentimento negativo de frustração, de medo, de culpa. E eu, durante muito tempo, venho tratando esses pensamentos e estudando cada vez mais como eu posso diminuir a influência, a dor que esses pensamentos eles trazem. E eu não sou psicólogo, mas eu sou um estudioso da mente humana. Eu gosto muito de estudar psicologia, neurociência, o subconsciente e todas as formas cognitivas que a nossa cabeça, que a nossa mente, ela reflete esses pensamentos em sentimentos que podem tanto nos ajudar quanto simplesmente atrapalhar e afundar a nossa vida. Eu trato os meus pensamentos, eu trato a minha vida em terapia há mais de 6 anos. Há mais de 6 anos, a Jéssica, psicóloga, me indicou esse livro aqui, ó, Aprendendo a TCC, a Terapia Cognitiva Comportamental. E aí eu fui buscar informações, li esse livro e fui buscar quem eram os pais da terapia cognitiva comportamental. E aí descobri esses dois senhores, Aaron Beck e Judith Beck, que difundiram essa terapia, que nada mais é do que você perceber o seu atual momento. Mas antes eu vou contar uma história para vocês. Eu morria de medo de falar em público. Morria, pavor. Na escola, na faculdade, em todos os momentos eu tinha pavor de falar em público. Chegava à frente a um público de 5 pessoas, de 10 pessoas, de 100 pessoas, travava completamente. A mão suava frio. A boca secava, não tinha saliva, e aí dava aquela tremedeira e o bloqueio. Se você já passou por isso, você com certeza consegue entender o que eu estou te falando. E junto com a Jéssica, com a minha psicóloga, eu fui tratando essas questões. É claro, muitos dizem que para você vencer um medo, você tem que confrontá-lo. Você tem que ir para frente, atacar o medo de frente. Mas quando a pessoa ela tem muito medo, ela tem aqueles pensamentos recorrentes, pensamentos negativos recorrentes, é muito difícil você enfrentar um medo. Você com certeza vai se apavorar como eu me apavorava na hora de falar em público. E aí, a gente foi tratando isso aos poucos. E aí eu comecei a estudar a terapia cognitiva comportamental e descobri que tanto o Aaron Beck quanto a Judith Beck, a sua filha, eles criaram uma tríade que eu vou colocar aqui na tela. A tríade cognitiva nada mais é do que eu, o mundo e o futuro. Olha que interessante. A partir do momento que você entende o seu eu presente, você consegue fazer perguntas. Quando vem um pensamento negativo, do exemplo, eu tenho medo de falar em público, eu tenho pavor do público. Aí você começa a se perguntar, já faz parte do processo de tratamento dos pensamentos negativos. Eu, o mundo e o futuro. Vamos pensar no eu. Eu tenho medo, eu tenho pavor do público. Por que você tem medo? Da onde vem esse medo? Aonde originou esse medo? Por que esses pensamentos recorrentes de você tem medo de falar em público, da onde eles vêm? A partir do momento que você se pergunta e você coloca o seu eu presente para debater esses pensamentos automáticos, você já consegue formular novos pensamentos, pensamentos realistas, pensamentos reais, pensamentos que vão te ajudar a cada vez que vir esse pensamento. Eu tenho medo do público, eu tenho pavor do público, eu tenho
eu não consigo me enxergar falando em público, você consegue colocar porquês. Por que você tem medo? O que te afeta? Por que você, mesmo sabendo o conteúdo, você não tem como encarar a câmera para gravar um vídeo, você não tem como encarar as pessoas que você conhece ali, até no ambiente familiar, você quer contar uma piada que você aprendeu, mas aí você vê lá seu pai, sua mãe, seu irmão, eu tenho medo. Por quê? Por quê? Por que esse pensamento te incomoda tanto? E aí o próximo ponto é o mundo. O mundo. O que no contexto ali que você se propõe em falar em público, e aí, pessoal, Aaron Beck e a Judith Beck, a sua filha, tratam depressões, fobias, pânico com essa mesma estratégia de você identificar um pensamento e automaticamente você colocar uma pergunta que torne realista outro tipo de pensamento. Não é só aquilo, pensamentos positivos, pensa positivo que vai dar certo. Não, de nenhuma forma. Eles tratam pensamentos negativos questionando o porquê desses pensamentos. E aí a tríade eu, o mundo que seria? O mundo seria o contexto, certo? Esse contexto, a sala de aula me deixa com medo. As muitas pessoas me olhando me deixam com medo. E aí a gente vai jogar uma pergunta, por que as pessoas te deixam com medo, sendo que você sabe do conteúdo, sendo que você se preparou para aquele momento? Então não existe, as pessoas elas estão ali só como ouvintes, fazendo cara de felizes, conversando umas com as outras, mexendo no celular, vai passar na sua cabeça, elas podem estar desinteressadas do assunto. Por isso que esses pensamentos, eles têm que ser rebatidos com perguntas, certo? Rebatidos com perguntas totalmente voltadas à parte realista. Então, quando eu me pergunto por que isso me faz mal, quando eu me pergunto por que aquelas pessoas podem, porventura, entre aspas, me fazer mal, não são as pessoas que fazem mal, não é o mundo que está te fazendo mal, mas sim pensamentos automáticos que devem ser corrigidos com perguntas que fortaleçam novas crenças. Essas novas crenças são fundamentais para eliminar esses pensamentos. E o próximo ponto da tríade do Aaron Becker e da Judith Becker é o futuro, o medo do futuro. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou ficar triste para sempre? Será que eu vou ter medo sempre? Pensamentos automáticos, são crenças que não são suas, são crenças que são totalmente influência de pensamentos antigos, de crenças antigos. Como nós rebatemos, eliminamos esses pensamentos negativos? Novamente, fazendo perguntas. Por que eu tenho medo do futuro? Por que no futuro eu não vou conseguir falar em público? Por que quando aparecer lá um auditório de 1000 pessoas, eu vou ter medo? Por quê? Porque 1000 pessoas não são 100, são as mesmas 100, são as mesmas 10, são as mesmas uma pessoa que você tem que ali vender no tete a tete. Então, essas perguntas, elas são fortalecedoras para que você identifique qual é o pensamento, se pergunte o porquê e automaticamente consiga uma resposta realista. E foi isso que eu fiz para vencer o medo de falar em público. A partir do momento que eu me identifiquei como eu consigo, eu tenho o conhecimento, eu me preparei, as pessoas, o mundo, elas não estão ali para me hostilizar ou para me afetar de alguma forma. Elas simplesmente estão como ouvintes. E aí eu vou entregar o meu conteúdo. E o futuro, ele vai ser maravilhoso, porque quanto mais pessoas que eu puder entregar meu conteúdo, mais confiante eu vou ficar. Você percebe como eu encaixei um pensamento realista? Não é um pensamento positivo de crença positiva, como falou, firme positivo que você vai mudar. Não, eu encaixo pensamentos realistas que vão transformando a minha realidade até o ponto que eu chego e consigo vencer cada um desses pensamentos automáticos. Não são os seus pensamentos, não são pensamentos negativos, são pensamentos automáticos. Identifique-os, coloque-os no papel e tente se perguntar o porquê eles estão aparecendo ali. Automaticamente você vai gerar uma resposta realista e aí a resposta realista você vai abraçá-la, trazê-la para o seu dia a dia. E fato, a partir do momento que aparecer um pensamento negativo, um pensamento automático, você substitui ele automaticamente pela resposta realista. Eu tenho medo de falar em público, eu tenho medo de sair na rua, eu tenho medo do
futuro, do que pode acontecer. Será que eu vou ter dinheiro? Será que eu vou conseguir sustentar minha família? Automaticamente você vai pensar, eu trabalho, eu me esforço, eu vou sim conseguir sustentar minha família. Pensamento negativo, eu vou ter dinheiro no futuro? E aí você substitui com o pensamento, sim, eu trabalho, eu me esforço, eu vou conseguir sustentar minha família. Esse é um dos pontos maravilhosos que eu aprendi na terapia cognitiva comportamental, que me toca muito. E aí eu trouxe hoje uma jornada de como eu venci o medo de falar em público, mas tem uma dica bônus aqui. Tem o poder do subconsciente. Se você quer trabalhar isso de forma muito mais fácil, e isso eu trabalho praticamente todos os dias e todas as noites, antes de você dormir, você fortalece com alguns pensamentos essas crenças novas que você está adquirindo. Você vai substituir pensamentos negativos por pensamentos realistas antes de dormir. Por quê? Quando você está em estado de modorra, em estado de sonolência, o seu consciente ele não consegue filtrar os pensamentos que você está tendo. Então, antes de você dormir, quando você estiver adormecendo, você começa a pensar: eu falo bem em público, eu terei dinheiro para sustentar a minha família no futuro, eu sou capaz de tudo, eu sou capaz de realizar os meus sonhos. Antes de você dormir, isso vai entrar como uma prece, como uma oração, como um mantra, para que automaticamente você coloque no seu subconsciente, que automaticamente você leve para o seu subconsciente, para o seu momento de sono, pensamentos que substituam aqueles pensamentos que ficam martelando na sua mente. Pensamentos negativos são crenças limitantes e essas crenças devem ser substituídas por pensamentos realistas que te deem muita força e muito empoderamento, tá certo? Foi assim que eu fiz novamente. Esse é um vídeo de ajuda. Eu não sou psicólogo, eu amo esse tema. Talvez no futuro até gostaria de cursar o curso de psicologia, mas eu sou um estudioso. Eu adoro esse tema. Se você gosta desse tema, reprogramação mental, afirmações positivas, vou deixar passando no card aqui alguns vídeos que eu gravei que me ajudam muito e eu sempre compartilho aqui no YouTube para justamente reforçar na minha própria mente a forma de elevar esses pensamentos e de ajudar você que está aí, tá bom? Então, se você é novo aqui, se inscreve no meu canal. Se você já está aqui toda semana, eu agradeço demais. Veja minha playlist sobre reprogramação mental. Pensamentos negativos são pensamentos automáticos que não fazem parte do seu dia a dia. Vamos reprogramar isso para que você tenha uma vida melhor, uma vida mais consciente, uma vida presente, uma vida que você possa aproveitar tudo de bom que a gente consegue viver aqui nesse plano que estamos, tá bom? Então, eu espero que você tenha gostado. Eu me dediquei bastante para criar esse conteúdo. Espero pelo seu like. Comenta aqui se você gostou também. Espero semana que vem com novos conteúdos de todo tipo de ajuda para que você consiga se desenvolver como ser humano, tá certo? Uma semana maravilhosa para você, muita saúde, muito sucesso e uma revolução de resultados.